A paz do Senhor, amados. Um dia abençoado aí na sua vida, na sua casa, na sua família. E eu quero estar agradecendo aí o carinho dos irmãos que têm me enviado aí um feliz aniversário no dia de hoje, né? Meus filhos, netos e cada um dos irmãos aqui dentro do Brasil e fora do Brasil que tem compartilhado comigo desse dia, dessa transição mais na minha vida, que é 60 anos, né? O cabelo já está embranquiçado, mas eu louvo ao Senhor porque Ele assim tem permitido, através da sua graça e do seu amor incompreensível, né? Que se a gente disser que compreende o amor de Deus, é que se amou de tal maneira, né? Se a gente pudesse compreender, muitas coisas estariam colocadas no lugar, né? Então eu só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar, que um ano atrás, como muitos sabem, eu não tinha esperança de voltar à vida, e o Senhor lá no vale da sombra da morte, cumprindo-se assim o que diz a palavra no capítulo 23 de Salmos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E realmente, tenho muitas testemunhas de que eu andei o ano passado, até março do ano passado, no vale da sombra da morte. E não tão somente por estar afastado um período da comunhão maravilhosa com Deus, como também no momento em que Deus me chamando de volta para essa comunhão, através do seu amor, me permitiu estar naquele hospital durante aquele período de 5 meses, né? No começo perdi a memória, não sabia onde estava, e depois mais 2 meses sem andar. Mas esse amor incomparável, que ninguém entende, compreende, me levantou daquele leito, e o mais gostoso de tudo isso é que me restaurou a comunhão que eu havia perdido com Ele. Mas cumpre-se a palavra, né? Que se o nosso pai, a nossa mãe nos abandonar, Ele jamais nos abandonará. Porque Ele nos ama com um amor incompreensível à mente humana. O amor de Deus não tem explicação. Racionalmente, quando uma pessoa faz o mal, nós pensamos que logo Deus vai trazer um juízo sobre aquela pessoa, vai matá-la, vai esquecer dela, mas nós estamos inteiramente enganados. O amor de Deus é muito mais além do julgamento racional humano, né? Porque Deus não é vingativo, né? Embora a Bíblia diz que dele é a vingança, mas Ele não é um Deus vingativo. Ele procura ao máximo, com a sua longanimidade, nos trazer de volta para a comunhão perdida. E isso Ele fez lá na cruz do Calvário, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Agora vejam bem, não só amor, mas vamos prosseguir um pouquinho mais. De tal maneira. Bom, até hoje eu não encontrei nenhum teólogo, eu não encontrei ninguém que pudesse explicar essa palavra tal maneira. Tremendo. Tal maneira, veja bem, que deu o seu único filho, né, como sacrifício de amor por mim e por você, que me ouve. Ele deu o seu único filho, provando o seu amor para conosco.
em que Cristo Jesus morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja bem que de tal maneira amou Deus, de tal maneira me ama Deus, de tal maneira Deus ama você que me ouve, que não importa as circunstâncias da sua vida, Ele tem o desejo de te restaurar, Ele tem o desejo de te levantar, porque nenhum pai, em relação a Deus, abandona o seu filho. E Deus, na sua graça, na sua misericórdia, pelo ato da cruz, Deus, no pior momento da minha vida, querido, não me abandonou. Embora a gente recebe muitos julgamentos, muitas palavras de destruição, como aquelas que dizem: Deus não vai fazer mais nada nessa vida, já está perdido, o diabo tomou conta, vai morrer, vai para o inferno, acabou o ministério dele, acabou o ministério dela, já está lá humilhado, virou isso, vai virar aquilo, vai ficar debaixo do juízo, enfim, o julgamento das pessoas, né? Infelizmente, eu acredito, né, que quem julga dessa maneira, ou se fizeram isso comigo, é claro que a gente perdoa, porque hoje eu tenho essa convicção de que Deus me ama com esse tal maneira, né? Porque Deus corrige aquele a quem ama, e açoita todo aquele que recebe por filho. Então eu louvo a Deus, né, por ter conhecido um pouco mais do seu amor na prática, né? Quando estava lá naquele cativeiro, deitado naquela cama, sem nenhuma esperança, ali estava o amor de Deus, ali estava o amor da cruz, ali estava o cumprimento do sacrifício vicário de Jesus Cristo, o sacrifício de amor, o sacrifício que o Pai fez porque me ama a mim e porque me ama a você, querido. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, talvez passando por a mesma situação que eu passei, porque é difícil para as pessoas entender que quando um pastor ou um líder cai, né, se machuca, é difícil para elas entender que Deus vai resgatar. Então pegam versículos que estão lá no Velho Testamento, né, e aplicam o juízo sobre a vida das pessoas. Quando a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, e nem condeneis para que não sejais condenados. Queridos, eu não estou aqui atirando pedra em ninguém, pelo amor de Deus, não me entendam dessa forma. Eu procuro falar com o maior cuidado, porque as coisas velhas na minha vida já passaram, e eis que tudo tem sido feito novo a cada dia, a cada momento. Mas a maior bênção na minha vida, queridos, foi a restauração da minha comunhão com o Senhor, da minha intimidade com o Senhor, né? Isso para mim é que foi o ponto-chave, né, para mim poder entender que separado dele eu nada posso fazer. E por isso, como diz aqui o apóstolo João, ele fala algo aqui tremendo. No capítulo 1 de 1 João, ele diz aqui, no versículo do capítulo 1, no versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Olha só o que ele está dizendo aqui, isso é interessante e é tremendo. João está dizendo assim: olha, eu tenho uma comunhão que talvez você precise dela.
Eu tenho uma comunhão que tem abençoado a minha vida, tem me trazido paz, tem me trazido gozo, tem me trazido alegria, tem transformado a minha vida. Você quer vir para essa comunhão? E aí ele diz, olha, eu tenho comunhão com o Pai, que é Deus, e com seu Filho Jesus Cristo. Você quer vir para essa comunhão? Que coisa maravilhosa, queridos. Que coisa você poder entender, né, como a palavra de Deus ela nos chama a essa comunhão, a essa relação de harmonia com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso, amado, quando você não tem comunhão com Deus, é claro que você não vai ter comunhão com o seu irmão, né? Você não vai ter comunhão com as pessoas. Porque a maior comunhão é a comunhão de amor com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quando isso é quebrado, queridos, a gente fica sozinho, a gente fica perdido, queridos. Mas Deus nos ama tanto, né, que Ele deixa a gente passar aquele período ali, que quando todo mundo já achou que tudo acabou, que tudo terminou, Ele diz, eis-me aqui, meu servo, vem. Olha que coisa tremenda. Aí Ele vem, te chama, começa a tratar de você, porque Ele te ama de tal maneira, né? Quando a gente fala a palavra amor, referindo-se ao amor de Deus, esse amor não é a mesma conotação fonética do amor humano, querido. Nós estamos falando do amor do Criador dos céus e da terra, que diz que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, aconteça o que acontecer, não o lançarei fora. Porque Deus não lança ninguém fora, somos nós que saímos fora da sua presença. Se você está fora da presença de Deus, amado, volte, Ele está de braços abertos esperando. Eu sei o que eu estou falando para você, eu me alegro em dizer isso. Eu me alegro em poder dizer para você, volta para os braços do Pai. Não se importe com quem, sem o conhecimento desse amor, fala coisas que condena, que faz com que te pisam e lameiam. Mas isso, né, Deus até perdoa as pessoas, porque elas não conhecem o amor de Deus. Elas estão no estado ainda de ignorância, porque não tiveram, né, ainda a revelação dessa prova de amor que foi feita lá na cruz, né? Então eu tive essa revelação lá no começo da minha caminhada, mas eu vim conhecer mais ainda esse amor imenso agora no que se passou comigo faz 1 ano atrás, querido, mais ou menos, um pouco mais de 1 ano atrás. Então esse amor maravilhoso, esse amor que apaga todas as tuas transgressões, todas as tuas iniquidades, este amor que te levanta, este amor que te abraça, este amor que não te lança fora. Que coisa tremenda e maravilhosa, amado. Talvez você que está vendo esse vídeo agora, está passando por aquilo que eu passei. Eu estou te dando um testemunho que não se importe com aquilo que fala. Se volte para Ele, olhe só para Ele, Ele é o sacrifício perfeito. É por isso que Ele é o sacrifício perfeito. É o sacrifício do amor, querido. Ele é o próprio amor. No capítulo de 1 João, no capítulo 3, né, está dizendo assim, a partir do versículo, do capítulo 2, a partir do versículo, do capítulo 4, a partir do versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Olha que coisa tremenda, né? E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Veja bem, não, quando você falar no amor de Deus, você está falando de um amor que não tem explicação humana. Porque quando você busca uma explicação humana para o amor de Deus, você nunca vai encontrar. Só vivenciando isso no teu dia a dia, de uma entrega a esse amor. Não existe tradução, não tem teólogo, poeta que possa traduzir. Porque esse amor foi provado com um sacrifício para a cruz, querido. Não tem tradução humana, né? É um amor sem condições, sem impor condições. E ele continua dizendo: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Olha aí, querido. Nisso se manifestou o amor de Deus, o sacrifício. Deus olhou para nós e falou assim: bom, vocês querem? Eu vou fazer o sacrifício por vocês. Eu vou dar a mim mesmo. Vou provar a vocês que eu amo vocês. E se fez carne e veio habitar entre nós. E se sacrificou a si mesmo. Se fez carne, porque não existia sacrifício perfeito a não ser ele mesmo. Incomparável isso, né? Para muitos é até difícil de entender, mas vamos lá. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Aleluia! Tomar o lugar de outro, né? Que coisa tremenda isso. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Que coisa tremenda. Até mesmo porque Jesus disse, não é? Lá em João capítulo 17, né? Quando ele diz para os discípulos: o novo mandamento vos dou, né? Que amais uns aos outros. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Hoje, quando eu vejo uma pessoa caída, machucada, eu me coloco no lugar dela, porque eu sei o que eu passei, querido. Eu sei o quanto é difícil estar caído, estar machucado, né? As pessoas sem entender. Muita gente ainda não tem um conhecimento do amor de Deus, elas estão na lei. Em algumas culturas, isso aí é bem claro. Tem cultura que é difícil perdoar, até mesmo os cristãos são difíceis de perdoar, né? Mas isso é cultural, isso é humano, porque foram anos e anos e anos com as suas mentes cauterizadas, né? Com as suas formas de pensamentos ensinadas por outros, elas nunca experimentaram algo vivo. Então elas condenam. Deus até perdoa e nós também, é claro. Por isso que a Bíblia nos ensina a perdoar o nosso próximo. Quando alguém se pecar contra você, né, se coloque no lugar dela. Se você pensar em vingança, porque aquela pessoa pecou, veja bem, se coloque no lugar dela. E se fosse você, você gostaria que a pessoa viesse a se vingar de você ou você perdoaria ela? Eu tenho que entender isso, querido. Porque esse é o amor de Deus. É o amor que cobre multidão de pecados. Então essa mensagem, querido, eu quero deixar nessa tarde para todos vocês, né? Que a graça do Senhor Jesus, esse amor maravilhoso, que através do Espírito Santo que está em nós, o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo que está em nós, né? Nós devemos amar uns aos outros, porque o Espírito Santo está em mim, está em você. Aquele que não tem o Espírito Santo não ama, não vai conseguir amar, ele precisa de ser restaurado. Talvez aí você está magoado, machucado, você precisa de uma restauração. Você já até amou, mas acabou caindo, se machucando. Aconteceu comigo, filho. Mas Deus é amor, né? Eu agradeço a Deus
Muito obrigado por cada um de vocês que durante esse período estiveram orando, continuem orando. Eu preciso do amor de vocês, né? Acima, eu preciso do amor do Pai, mas eu preciso do amor dos meus irmãos também. Então, que vocês tenham uma compreensão, né? Que Deus não está sujeito à nossa forma de pensar acerca do amor, porque Ele tem a sua maneira, sem explicação, né? Sem explicação. Ele já demonstrou lá na cruz. Ele não precisa te explicar nem a mim, nem a você. Ele já demonstrou lá na cruz. Ele só quer que nós tenhamos esse mesmo sentimento que houve nele. Amar incondicionalmente. Amém, meu amado? Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pelas palavras que vêm hoje, né? Tanto aqui do Brasil como de fora também tenho recebido muito carinho, né? Eu louvo a Deus, né? E quero abençoar a vida dos meus filhos também, meus netos, né? Que a graça do Senhor Jesus seja convosco e de todos aqueles que direta ou indiretamente participaram dessa restauração na minha vida. A todos, sem citar nomes, porque é muita gente que orou por nós, muita gente que se deu em oração, em lágrima, para que Deus me tirasse daquele cativeiro com seu amor. E hoje eu estou aqui, né? Vivo, ao vivo e a cores, falando para você, com essa alegria que está no meu coração, né? Deus abençoe, amado, e que você ame. Mas para você amar como Deus ama, tenha comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Porque Deus, acima de tudo, é amor. Amém, querido? Deus abençoe, tamo junto e aleluia, a paz do Senhor Jesus.